Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer mais vídeos aí sobre o planilhas Google. Eu percebi que tem bastante dúvida do pessoal que está assistindo o canal e então decidi dar uma filtrada aí nas questões e fazer alguns vídeos, os que eu não posso responder ali no próprio comentário, que é um pouco mais elaborado. Eu vou fazer vídeos aqui e vou postar agora nos próximos dias. A gente tem um questionamento aqui do Júlio César, que é para usar a fórmula do... Ele está fazendo formatação condicional e está com uma dúvida para nomes que ele tem uma tabela de horário de professores e eles se repetem em toda a tabela, mas eles não podem se repetir na mesma linha, porque isso vai indicar que o professor deveria estar em duas salas de aula ao mesmo tempo, o que não dá, então tem que ficar ressaltada essa informação quando ela acontecer, e é isso que a gente vai fazer com a formatação condicional. Eu digitei alguns nomes aqui, aleatoriamente, e eles de propósito estão se repetindo nas mesmas linhas. Aqui, por exemplo, tem o do... Vamos ver, tem o do Leandro aqui está se repetindo, enfim, está um pouco difícil de ver, justamente para isso que a gente faz, né, a formatação condicional, para ficar mais fácil de visualizar quando isso acontece, mas acontece aqui em vários lugares. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, então, eu vim aqui do lado, vou criar uma fórmula cont-c, quer dizer, vai fazer uma contagem dada uma condição, tá? Eu vou abrir o parênteses. E aí, os meus argumentos são os seguintes, o intervalo onde eu vou fazer a contagem e o critério, ou seja, ele só vai ser contado se satisfizer esse critério aqui, tá? Então, o primeiro intervalo aqui, nesse caso, vai ser a linha correspondente, vou selecionar essa linha aqui, tá? Eu vou travar com F4, mas eu vou travar somente as referências de coluna, porque quando eu mover a fórmula para a direita aqui nas outras células, eu não quero que esse intervalo se desloque de coluna, eu quero que ele se mantenha ali no mesmo lugar. Mas quando eu descer com a fórmula para baixo, porque eu vou ter que fazer exatamente o mesmo quadrado aqui, 5 colunas por 9 linhas, eu quero que o intervalo de soma aqui desça para a linha correspondente. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou travar somente a referência de coluna, que é o cifrão na frente das letras ali. Só continuar pressionando F4, ele vai fazendo essa alteração. Ele trava todo o intervalo, depois eu pressiono F4 novamente, ele trava só a referência de linha, pressiono novamente, ele trava só a referência de coluna, que é exatamente o que eu quero. Vou pressionar o ponto e vírgula para separar o meu argumento e agora o critério. Eu estou na primeira célula aqui, então eu quero contar quantos dados que atendem a esse critério estão dentro desse intervalo aqui que eu acabei de selecionar. Então eu vou selecionar aqui primeiro o Rogério Dias, que é a primeira célula lá, vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Contou um só. O que isso está dizendo? Então, que nesse intervalo aqui, nessa primeira linha, o Rogério Dias aparece somente uma vez. Se eu arrastar para o lado aqui as 5 colunas que eu tenho, eu estou tendo esses valores aqui. Todos com 1. Ou seja, isso aqui está me dizendo que o Rogério Dias aparece somente uma vez nessa linha. Isso aqui está me dizendo que o Guilherme Machado aparece somente uma vez nessa linha. E assim sucessivamente. Agora eu vou selecionar aqui e arrastar a fórmula para baixo. E eu vou ter os dados de quantas vezes cada um dos respectivos nomes estão aparecendo lá. Aqui está me dizendo que a Mônica Menezes está aparecendo 2 vezes nessa linha. De fato, aqui está a segunda vez. E aqui a célula correspondente também vai estar indicando 2 naturalmente, né? Ou seja, 1 aparece somente uma vez, mais de 1 aparece mais de uma vez naquela linha. Então, com isso, a gente pode fazer
um teste lógico em cima dessa fórmula que a gente acabou de criar, verificando se ela é maior do que 1. Vou dar um Enter, ele vai me dizer se é falso quando for 1 e verdadeiro quando for maior do que 1. Tendo o teste lógico verdadeiro falso, a gente pode aplicar lá na formatação condicional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a fórmula da primeira célula, Ctrl C para copiar a fórmula e vou pressionar ESC para sair dessa célula aqui. Agora a gente seleciona o intervalo de dados que a gente quer aplicar a formatação condicional, vem formatar, formatação condicional. Aqui está o intervalo que eu tenho selecionado os dados. E aí eu vou formatar as células se elas atenderem a essa fórmula aqui, que a gente acabou de copiar. Vou colar ela aqui com o sinal do igual. E vou confirmar aqui, concluído. Fecho aqui da formatação condicional. Agora eu estou tendo aqui, toda vez que o nome repete dentro da mesma linha, ele fica pintado de verde. Tá? Eu posso apagar esses dados aqui, não preciso mais deles. Eles são só uma maneira da gente compreender a fórmula, saber fazer os travamentos corretos, para que quando a formatação condicional é aplicada aqui, não dê errado, né? Então é sempre importante, eu sempre faço esse passo ali, porque se eu digitar a fórmula direta é muito mais fácil da gente errar. Vou deletar, isso aqui não preciso mais. E agora aqui nesse intervalo, cada vez que um nome se repetir na mesma linha, ele vai ficar pintado de verde. Vamos, por exemplo, colocar o nome do Leandro Marques. Eu vou copiar ele daqui e eu vou colar aqui em cima, no lugar do nome do Felipe. Ele é para pintar de verde, porque ele já existe aqui nessa mesma linha. E esse aqui também vai ficar pintado. Então, eu vou colar aqui. Tá aí, ó. Formatação condicional, ela fica funcionando enquanto os nomes estiverem ali sendo digitados, ou enfim, a formatação funciona. Tá bom, pessoal? Super simples. Acredito ter quebrado o galho aí para o Júlio. E vamos lá, vou fazendo mais vídeos aí para responder as dúvidas do pessoal.